Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Mais uma vez, eu, Patrícia Ziane Benites, estou aqui para bater um papo, hoje com alguém que olha aqui, olha a vestimenta, com a Morgana Rosa, na 14ª Feira do Livro em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. E ela vai contar um pouquinho da sua arte e também falar um pouco sobre o livro que ela vai estar lançando amanhã aqui na feira. Mas antes, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho, para que assim, sempre que eu estiver postando um novo vídeo, vocês possam acompanhar. Tá bem? Vamos lá, Morgana, seja bem-vinda ao nosso canal, né? Eu fico muito feliz de poder ver, e vocês estão escutando uma música aqui ao fundo, né? Tem um coral aqui ensaiando, né? Mais uma expressão de arte, né? Que é tão importante na nossa existência, para criar resiliência e para a gente conseguir lidar com as coisas do nosso dia a dia. Então, Morgana, seja bem-vinda. Nos conte um pouquinho. O que tu faz? Aliás, quando eu cheguei, eu já vou contar um pouquinho, né? Ela estava lá no palco e a criançada, ó, a mil cantando junto com ela. E como é bacana quando a gente consegue ver as crianças se instigando e participando desse processo, sendo tocadas pelo processo de arte. Então, Morgana, agora verdadeiramente eu passo para ti. Eu vou contar uma história para você. Vai começar o nosso Era Uma Vez. Eu vou contar uma história para você. Vai começar o nosso Era Uma Vez. E assim eu começo a minha fala me apresentando, agradecendo também o convite para essa conversa, esse bate-papo gostoso, aqui trazendo arte, trazendo reflexões, né? O quanto é importante esse diálogo. Sou contadora de histórias, sou terapeuta também e fico muito feliz de estar aqui lançando um livro também na Feira do Livro, um livro de poemas, né? Essa arte que eu gosto tanto de me arriscar, de escrever poemas de modo livre, não é? Então, ao convite da professora Cristina Maria de Oliveira, que é uma escritora de Osório, conheci ela dentro da Faculdade de Letras, né, Facos em Osório, que ela então nos provocou, a mim e a Juliana no canal, a criação coletiva de poemas. Então, nesse livro aqui nós temos poemas que escrevemos nós três, poemas também nas duplas, né? Juliano Morgana, Morgana, professora Cristina e Juliano, e também alguns poemas individuais. Então, muito agradecida pelo convite para conversar um pouquinho aqui contigo. Morgana, acho que primeiro poesia é algo que a gente necessita consumir diariamente, né? Quantas vezes, assim, no nosso dia a dia, a gente precisa algo para nos inspirar, seja algo para a gente se instigar a fazer alguma coisa que a gente está com muita vontade, seja porque a gente está atravessando um momento que não está muito legal e que, para que a gente não entre naquela espiral, né, da tristeza, a gente consiga sair daquele padrão e consiga refletir e aprender com aquilo que a gente está vivendo. Então, acho que a poesia ela é essencial, né? Aliás, toda forma de escrita ela é extremamente terapêutica. Assim como a contação de história, eu sou assim apaixonada. Infelizmente essa arte eu não tenho esse domínio. Eu me arrisco a contar umas histórias para o meu neto, que aqui no canal já falei algumas vezes. Mas não sou uma contadora de história, eu sou uma admiradora
de quem tem essa arte nas veias e quem tem a condição de tocar as pessoas através do seu olhar, através do seu tom de voz e através da história em si. Então, como é que isso nasceu assim em ti, né? O que foi te convocando a se tornar uma contadora de história? Então, a arte sempre esteve muito presente na minha vida, desde criança. Com o meu pai, né, tocando violão, né, de forma amadora, assim, mas sempre com meus tios, sempre foi muito presente a música na minha vida. Tanto é que um dos meus sonhos era ser cantora. Eu ainda tenho esse sonho, tá? Embora cante nas minhas contações de histórias, mas eu ainda penso assim, um dia, quem sabe, me tornar uma cantora profissional mesmo, né? Já fiz algumas aulas de técnica vocal, já cantei em coral. Gosto muito da música e eu tenho certeza que tem a ver com essa questão do meu pai, de toda a minha infância. A minha mãe sempre contou histórias para mim antes de dormir, quando criança. Então esse gosto pela literatura infantil, pela contação de histórias já surge desde aí. E também os faz de conta, né? Eu, quando criança, eu gostava muito de inventar coisas, em criar música, criar poema, criar teatro, convidar primas e fazer no pátio de casa apresentações, dança. Então, todas as artes, assim, sempre muito presentes na minha infância. Então, surge desde aí. E a profissão que eu fui ter primeiro foi a de atriz, né, atriz de teatro, porque eu tive oportunidade na escola. Então, a importância dessas artes na escola também, porque foi a partir de um incentivo de uma professora de literatura que fazia peças de teatro para aprendermos literatura, que tudo começou na questão da Morgana profissional. Aí ali ela levava os alunos do teatro para várias cidades para apresentar. Então essa paixão pelo teatro surgiu realmente assim com mais força dentro da escola. E aí uma coisa vai interligando na outra. A partir da Morgana atriz de teatro, surgiu o gosto e a oportunidade também de ingressar nesse mundo da contação de histórias. Então, eu acredito que o meu primeiro trabalho como contadora de histórias foi há uns 14 anos, talvez, que foi substituindo uma colega que também trabalhava como atriz e contadora de histórias. E aí, assim, eu fui trabalhar contando histórias numa livraria, na FENAC, lá em Porto Alegre. E assim não parei mais, né? Em primeiro momento contando histórias em duplas, tanto com Alexandre Malta, Juliano Canal, depois fui me arriscando nessa questão mais da contação de histórias individual. E aí já uni essa paixão aí pela música e trouxe o violão, a música para dentro da contação. E também a importância da mediação de leitura. Aos poucos eu fui inserindo também a mediação de leitura, porque temos essa diferença, né? Quando se conta sem o livro e quando se conta com o livro. Então, quando estamos num evento como esse, que é a Feira do Livro, eu acho importante em algum momento também trazer essa figura para ficar bem claro que todas aquelas histórias que eu estou ali contando vêm de um livro. Então, da importância, né, disso e a gente formar aí novos leitores, desde já bem pequenininhos. Hoje a gente tinha aqui crianças, acho que de 3, 4 anos. Então, incentivar essa leitura desde uma idade tão jovem como essas crianças que estavam hoje aqui, o quão incrível, o quão feliz que eu fiquei de perguntar: vocês gostam de livros? Sim, nós amamos livros, estamos numa feira do livro. Então, incentivar isso, porque escrever é terapêutico, ler também não é? Faz com que hoje eu contei o monstro das cores, que está com uma bagunça ali de sentimentos, então a gente começa a falar sobre isso, sobre organizar. Quando eu estou triste eu sinto isso é a tristeza, quando eu estou alegre, quando eu estou com raiva. Então são histórias de certa forma simples, não é? Porque é uma idade, né? São super jovens, educação infantil, mas já traz reflexões para se compreender como indivíduo, como ser humano, que emoções são essas, vamos compreender tudo isso. Eu acho que entender também que tá tudo bem a gente sentir tristeza, sentir medo, sentir raiva, são os sentimentos que vão vir, porque hoje em dia eu percebo muito isso, parece que quer abafar, né? Não, só podemos ser alegre, e não é assim, a gente
sempre vai ter esses sentimentos que vão vir. E como a gente lida com isso que é a questão, não é? De repente, poderia até falar um pouquinho mais sobre isso enquanto psicóloga. Eu já estava aqui instigada em várias coisas, né? Eu acho que tu traz, Morgana, muitas coisas importantes nessa tua fala. Uma das coisas que eu vou pensar num primeiro momento é, de fato, a gente está instigando desde muito pequenininho a questão da imaginação, a questão da leitura, a questão da contação. Isso é criatividade. As pessoas precisam desenvolver criatividade. E criatividade não é algo mágico que vem assim, que brota em algum momento ou outro da vida. Isso é algo que vai sendo cultivado, ou pode ser cultivado, desde quando, na verdade, o bebezinho está lá na barriga da mãe. Por que a gente fala para as mães, né, para os pais, conversarem com o seu bebê que está lá ainda dentro da barriga, né? Porque o toque, pela questão afetiva, e porque isso, quando esse bebê então vem ao mundo, ele passa a reconhecer os sons, o timbre, o jeito da gente falar. Então, quando a gente conta uma história, desde bebê, e eu falo sempre do meu neto, né? O Pietro, aliás, né, vai me acompanhar agora o resto da minha vida. Vocês vão me ouvirem falar do Pietro inúmeras vezes. E o Pietro, desde muito pequenininho, eu contava, né? E eu me lembro que às vezes eu dizia, mas e agora? Para onde vai a nossa história? E ele ficava balbuciando, né? Então, isso é muito importante, porque isso traz um outro tipo de vínculo. E isso ajuda muito para o nosso processo da racionalidade, da cognição. E aí mesmo falando enquanto agora psicóloga. E quando tu traz a questão das emoções, é essencial. A gente vive numa cultura, infelizmente, numa sociedade que as coisas têm que ser muito rápidas, que é a felicidade a qualquer custo, né? Que nós somos o centro do universo, o umbigo do universo, e tudo tem que ser do nosso jeito. Então, trabalhar as emoções através da escrita, através da leitura, através da expressão de uma pintura, de um desenho, é essencial. Porque nós, ao longo da nossa vida, nós vamos ter muitos momentos de muitas sensações e muitos sentimentos. E a gente precisa criar internamente aparato para lidar com isso. Então, quanto mais cedo a gente desenvolve isso, mais resiliência a gente cria frente a situações difíceis que a gente inevitavelmente vai passar. Porque o mundo, assim, de não ter problemas, de não ter dificuldades, não existe. Não é esse. Mas neste, a gente pode aprender a lidar com essas situações. Criar mesmo um aparato e uma força para lidar com isso. Então, acho que essas questões que tu trouxesse são essenciais, né? E talvez quando tu está lá instigando isso nas pessoas, né? E aquelas crianças tão pequenininhas participando, é porque tu conseguisse tocá-las. E tu conseguisse fazer com que elas, de alguma forma, compreendessem aquele momento. Através do tom, da música, daquilo que está sendo falado e da expressão, porque a gente é um todo, né? A gente não é só uma coisa ou outra, a gente é um todo, né? Exatamente. A questão do autoconhecimento, eu
venho falando sobre isso, quão é importante. E desde que eu venho mergulhando mais, né, no meu próprio autoconhecimento, é que eu venho buscando cada vez mais histórias nesse sentido, que pode auxiliar, não é? Então, assim, eu acho fundamental e unir essas questões, né, a saúde mental com a arte, o quão fundamental é isso. Durante a pandemia, acredito que todos nós tivemos muitas dificuldades, muitas perdas. Também um momento de se renascer, né? Renascimento. Então, eu percebo uma nova Morgana, porque essa questão toda das terapias também surgiu durante a pandemia, né? Porque eu sempre trabalhei com as artes. E durante a pandemia, como não tinha mais os teatros, né, as escolas fechadas, que era onde nós estávamos, nas feiras de livro, nos eventos literários, então eu primeiro comecei a focar em um trabalho online de contação de histórias, que foi muito importante também durante muito tempo, assim. E, paralelamente, já estudando análise corporal, fazendo mais meditações, lendo mais livros nessa área. Aí conheci as barras de Axis, que é uma ferramenta que eu acho incrível. E trabalho com ela até hoje, assim. Aí sim, Reiki, tantas outras terapias energéticas que eu acho assim que são fundamentais e vem muito a agregar com aquele trabalho que é o que tu fazes de psicóloga, né? Esse atendimento. Eu acredito que uma coisa não substitua a outra, mas agrega muito ambas, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, né? A gente precisa entender que nós somos mesmo um todo e que, portanto, para a gente poder ter uma qualidade de vida, a gente pode se utilizar de diversas formas. Tudo são caminhos, tudo são potências, né? Cada um de nós vai se identificar mais com uma prática ou com outra, mas tudo tem o mesmo objetivo, que é de se melhorar, né? Que é de aprender a lidar com as coisas da vida. E tu trouxesse a questão da pandemia e tu te redescobrisse, né, em alguns outros caminhos. A pandemia foi fazendo isso com a gente, né? O próprio canal aqui nasceu no momento da pandemia, né? E o quanto também no início, para algumas pessoas que me conhecem, sabe que assim, falar em público eu não tenho dificuldades já há muito tempo, mas eu tinha uma dificuldade do vídeo, né? De poder estar no vídeo. E eu tive que, durante a pandemia, seja para o meu trabalho enquanto psicóloga, enquanto escritora, mas também como servidora pública, né? Eu tive que reinventar o meu trabalho, né? Então, eu tinha que chegar nas pessoas de alguma forma. Então, a pandemia fez com que a gente se revisse, né? E pudesse descobrir outras tantas possibilidades. E nada é contrário. As coisas são agregadoras. A gente vive num momento de necessidade de integração, né? Um polo e outro, hoje, a gente está tentando e precisamos encontrar o equilíbrio, né? E esse equilíbrio pode ser através de práticas complementares, como tu está trazendo, práticas extremamente importantes aí, né? O reiki, a meditação, né? Que é algo que eu vejo em mim, assim, essa diferença. Há mais de 4 anos que eu faço meditação diária, né? Eu fico imaginando como seria se não tivesse a meditação diária, o reiki diário, né? Mas que é tão importante assim para gente. E a questão da terapia e a questão de toda essa produção de arte. Então, tudo é para nos ajudar e nos potencializar, né? Então, acho que o mais importante é a gente saber
que a gente não precisa fechar possibilidades, a gente pode abrir um mundo. Abrir um mundo desde lá a infância e para nós adultos, porque muitas vezes nós adultos cristalizamos. Ou seja, parece que assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira, eu não mudo. Ué, qual o problema que a gente tem em mudar? Qual o problema que a gente tem em rever questões? Ué, nós não estamos aqui para aprender? Então a gente tem que permitir que essa aprendizagem de fato se faça na nossa existência. Senão a gente vai continuar repetindo padrões e reclamando e passando a vida sempre num eterno ciclo. Então tudo que a gente tem falado no canal e que a gente está conversando hoje aqui são possibilidades para a gente poder ter uma vida melhor, né? Não é mágica, mas na verdade é empenho, é dedicação, né? É abertura para se descobrir de uma forma diferente, que está tudo certo, né? Assim a gente vai conseguir dimensionar melhor as coisas na nossa vida. Bem, Morgana, eu quero te agradecer imensamente a oportunidade que tu está me dando, né? A gente está aqui na Casa de Cultura, em Capão da Canoa, né? E eu fico muito feliz de estar aqui nessa feira, né? Enfim, vou estar lançando o livro também amanhã, né? Aqui. E assim, antes da gente finalizar, o que mais que tu gostaria de estar trazendo para a gente? E tu podes também até ler uma poesia, ou cantar, ou contar, não sei, aquilo que tu acha importante trazer aqui para a gente finalizar. Eu só gostaria de complementar ali na tua fala que em Axis a gente fala que podemos viver a vida com incrementos de 10 segundos. E foi tão libertador isso, porque assim, às vezes é isso, estamos agarrados em alguma ideia, eu posso mudar se isso for mais leve para mim, né? E não importa se eu amanhã chego a uma conclusão de que aquilo que eu pensei que ontem não vai ser o melhor para mim hoje, né? Então isso traz mais leveza, assim, gostaria de complementar. E falar dessa importância da contação de histórias, de ler livros para quem tem crianças aí, filhos, netos. Tira um tempinho do dia, faça uma leitura. É interessante que eu tenho um sobrinho e o meu irmão e a minha cunhada estão fazendo mais isso com ele. E ele tem autismo e o quão eles estão percebendo a evolução neles dessa prática, né? Diária, de estar lendo, contando histórias. Então, super importante. E sim, eu quero ler um poema aqui. Então, eu vou ler aqui um poema que é de minha autoria, que nasceu quando, digamos, a pandemia ficou um pouco mais tranquila. Né? Não podemos dizer terminou, mas foi já num momento que eu estava sentindo assim, nossa, acho que agora está chegando o fim. E o nome é Chegada a Hora. Eu me encontro aqui, sou passarinho, sou o banho no rio, eu me reencontro aqui, desconecto-me, alço novos voos, atravesso o córrego de incertezas. É chegada a hora, é o novo começo. Lanço-me de olhos fechados e coração na mão. Eu aqui, eu sou o aqui, a vida no galho que habita em mim. Eu sou os que já se foram. Eu sou o eu em mim. Eu vivo por eles, vivo por ela. Vivo por ela que habita em mim. Sou o pássaro, sou o banho dos desesperados. Eu sou a paz do aqui, sou o incompreensível. Sou, somente eu sou. E só sei ser aqui.
é chegada a hora, eu estou pronta. Os sóis hão de brilhar, é uma honra, é chegada a hora para mim e para ti. Há algo para muito além das estrelas, que habita em mim, que habita em ti. E está aqui, e na hora tão esperada, permaneço firme. Nossa dor foi pescada? Nossa hora é chegada? Sim, 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 eu sou o amor que habita em mim. Que lindo, Morgana. Acho que assim é tudo na vida, né? Dá uma bela escrita. Olha só! Eu acho que a Morgana traz algo que é o desejo de todos nós, que é dessa pandemia ter feito a gente aprender alguma coisa. Então, é chegada a hora e que a gente possa, nessa hora, de fato, ter clareza do que importa, de quem importa e daquilo que nos torna presente nessa existência, neste aqui, neste agora. Então, Morgana, muita gratidão, né, por esse momento. Eu vou deixar aqui na descrição, né, então, deste vídeo, o livro, os contatos da Morgana, tá? Para que vocês possam também estar acompanhando o trabalho dela. Até um próximo momento. Aqui. Vou encerrar, gostaria de encerrar dessa seguinte forma, tá? E o que era de vidro quebrou-se. O que era de papel rasgou-se. Mas o que era de sentimento guardou-se. Assim me contaram, assim vos contei. E assim termina esse Era Uma Vez. Muito obrigada. Que legal, que bacana, Morgana. Gratidão mesmo. Que a gente leve para a nossa existência o que verdadeiramente importa. Até a próxima.